E os árabes, quando vocês ouvem essa palavra, o que vem primeiro à sua mente? Muitos pensam em islamismo, califados, mesquitas e conquistas. E isso faz sentido. O islamismo realmente foi o ponto de partida para a maior expansão árabe da história. Mas você já parou para pensar no que havia antes disso, antes do profeta Maomé começar sua pregação, antes dos exércitos árabes chegarem à Espanha e à Índia? Como eram os árabes naquela época? Como viviam? No que acreditavam? O que faziam? E por que a sociedade deles estava pronta para uma reviravolta tão radical no destino? Esta história não é sobre religião, mas sobre pessoas, sobre os nômades do deserto que sobreviveram durante séculos nas condições mais adversas, sobre conflitos tribais, sobre cidades oásis e sobre religiões entre as quais já pairava o espírito de mudança. Meu nome é Simeon e este é o canal History Show. Hoje vamos olhar para o passado, para aquela Arábia que os contemporâneos chamavam de terra sem rei, e descobrir como era a vida dos árabes antes do surgimento do Islã. Vamos começar. Geografia e clima da Península Arábica. A Península Arábica, para dizer o mínimo, não é o lugar mais hospitaleiro da Terra. Não há florestas, nem rios. Basicamente, é um enorme pedaço de pedra, areia e sol, que a natureza claramente projetou segundo o princípio: quem sobreviver é digno. Os romanos dividiam essa região em 3 partes: Arábia Félix, Arábia Fértil ou Feliz. Sim, havia árvores, montanhas e chuva, o que deixava os habitantes locais aparentemente mais felizes que os demais. Arábia Deserta, ou Arábia Desértica, pelo nome, é difícil imaginar o que havia lá. E Arábia Petreia, Arábia Rochosa, e esse nome com certeza não era uma metáfora. Água quase não existe, apenas poços raros e córregos temporários que aparecem depois das chuvas, caso elas aconteçam. Tudo isso obrigava os árabes a levar uma vida nômade em busca de pastagens, ou a se estabelecer onde, por milagre, havia água, como em Meca, Yasrib ou Taif. O deserto ensinou aos árabes que sobreviver exige trabalho em equipe. Sozinho, ninguém é guerreiro e só resta morrer. Por isso, família, clã e tribo não são só estruturas sociais, mas também armadura, exército, banco e seguro. Foi exatamente o clima e a geografia que fizeram dos árabes o que eles eram: pessoas resistentes, perseverantes, apegadas às tradições e extremamente sensíveis às questões de honra e pertencimento. População e estrutura tribal. Quem habitava a Península Arábica antes do Islã, em resumo, eram aqueles que conseguiam sobreviver lá. Sobreviviam principalmente os nômades, conhecidos como beduínos. Eram pessoas que, desde cedo, sabiam como guiar um camelo, encontrar água no deserto e desafiar uma tribo vizinha por causa de um olhar ofensivo. A principal unidade da sociedade era o clã, um grupo de parentes de sangue. Vários clãs se uniam em um clã maior, e os clãs formavam uma tribo liderada por um chefe. Não era um rei ou imperador, mas sim um ancião respeitado, sábio, influente e de preferência rico em camelos. A principal regra era proteger os seus. Se alguém ofendeu seu primo por parte de pai, prepare-se para se vingar, mesmo que você não o suporte. Esse era o sistema de vingança de sangue. Na ausência de polícia, tribunais e cartórios, ele servia como base da justiça. Guerras entre tribos podiam estourar por qualquer motivo: água, mulheres, ofensas. Conflitos duravam décadas e eram transmitidos de geração em geração como herança familiar. Os árabes também eram divididos em 2 grupos lendários: os Catanitas, descendentes de Catan do Sul, considerados árabes puros, e os Adnanitas, descendentes de Adnan, árabes do norte arabizados. Essas categorias eram essenciais para a auto-identificação: quem era quem, origem, pureza do sangue e quem era o destaque nessa festa da vida. Legendas por Dima Torzok, em dias que pareciam ser os últimos. A tribo era sua família, seu exército e sua rede social. Só que, em vez de posts, eram poemas, em vez de curtidas, lealdade, e em vez de compartilhamentos, incursões. A estrutura social e a posição das mulheres na Arábia pré-islâmica eram rigidamente patriarcais.
Ou seja, se você é homem, provavelmente é o chefe da família, o mais velho do clã, dono dos bens e, na verdade, dono de tudo. Agora, se você é mulher, bem, boa sorte para você. As mulheres eram basicamente consideradas parte da propriedade. Não podia herdar, escolher ou recusar o marido, nem casar com quem quisesse se o pai ou o conselho da família já tivesse decidido e os camelos já tivessem sido entregues. O homem podia se casar quantas vezes quisesse, desde que pagasse o dote, mesmo já tendo esposas. Um respeitado árabe também podia ter prisioneiras, se tivesse se destacado em um ataque. Além disso, quando o chefe da família morria, o filho podia herdar as esposas do pai. Sim, todas, exceto a própria mãe. Claro, o aspecto mais sombrio são as meninas enterradas vivas mencionadas no Alcorão. Disse que os árabes, na jahiliya, ou ignorância, enterravam seus filhos. Algumas tribos, temendo a pobreza, a vergonha, ou simplesmente por costume, se livravam das filhas recém-nascidas dessa maneira. Um pesadelo hoje, mas era a dura realidade daquela época. Mas nem tudo era tão sombrio assim. Os árabes prezavam honra, hospitalidade e poesia. A palavra era sagrada. Se você prometesse algo e não cumprisse, isso era considerado uma vergonha terrível. Os hóspedes eram recebidos com tanta pompa que nem sempre se sabia se esperavam a pessoa ou só queriam servir cordeiro a alguém. E claro, a poesia. O poeta podia glorificar sua tribo, humilhar os inimigos ou incitar uma guerra. Na tribo, um bom poeta era mais valorizado do que um rico comerciante da cidade e o próprio comércio. Apesar da reputação de país de nômades, havia cidades na Arábia, verdadeiros centros comerciais e religiosos. E o primeiro da lista, claro, é Meca, localizada na região do Hijaz. Meca não era só uma cidade, era como uma Xangai árabe, sem arranha-céus, com camelos no lugar de patinetes elétricos e a Caaba no centro, como atração turística principal. A Caaba já era um santuário naquela época, e árabes de toda a península vinham até lá para adorar seus deuses. Segundo alguns dados, havia até 360 deles e todos sob o mesmo teto. Chamado de primeiro food court religioso do mundo, mas falaremos disso depois. Mas a peregrinação não é só orações, é também trégua, feira, diplomacia e, claro, negócios. Durante o Hajj, os conflitos cessavam e Meca virava um grande mercado oriental, com comércio variado de incensos a escravos. Meca era gerida por mercadores coraixitas, que viram lucro além dos saques, investindo também em logística. Eles firmavam acordos com tribos e impérios, protegiam caravanas e recebiam uma porcentagem pelo trânsito. O segundo centro importante era Yasrib, a futura Medina, que ficava em uma região fértil onde milagrosamente cresciam árvores. Isso permitiu a prática da agricultura, um prazer raro na Arábia. Em Yasrib viviam árabes e tribos judaicas que comerciavam, cultivavam tâmaras e emprestavam dinheiro a juros. Sim, a usura prosperava na região antes que o Islã a proibisse. Por Meca e Yasrib passavam rotas de caravanas que ligavam o Iêmen ao Levante, o Mar Vermelho à Pérsia. O comércio não se tornou apenas uma fonte de renda, mas também ajudou no surgimento de uma identidade árabe comum. Afinal, quando você encontra o mesmo comerciante todo ano na feira, queira ou não, acaba descobrindo como ele se chama e por que ele sempre negocia por tâmaras. Estado na Arábia. Onde está o rei? Se você pensa que antes do Islã os árabes tinham reis, palácios e parlamento, isso não era verdade. Na maioria das vezes, quem era respeitado na tribo virava líder, caso contrário, era apenas mais um tio com bastão. Estados centralizados quase não existiam. A Arábia parecia um grande quintal sem dono, um monte de tribos, cada uma por si, regras de acordo com a situação, mas havia exceções. No sul, na região do atual Iêmen, tudo parecia muito mais sólido. Lá existiam verdadeiros reinos, o de Sabá, o Imiarita e o de Hadramaut. Essas monarquias controlavam o comércio entre o Oceano Índico e o Mar Vermelho, especialmente os Himyaritas, que até adotaram o judaísmo, e um de seus reis, Zunuwas Yusuf, iniciou perseguições contra os cristãos, o que acabou sendo o motivo da intervenção dos etíopes e bizantinos. No norte e no centro da Arábia, as coisas eram diferentes.
Havia mais confederações tribais, como a cidade-estado de Meca, onde clãs respeitados governavam, e as decisões eram tomadas por consenso, às vezes usando o argumento da espada. Também havia reinos tampão que existiam entre os grandes impérios. Os Lacmidas, vassalos dos Sassânidas com capital em Hira, e os Gassânidas, aliados de Bizâncio, estabelecidos no Levante. Esses caras eram oficialmente reis, mas na prática eram chefes locais com cobertura diplomática. Tinham exércitos, palácios e status. Mas não conseguiram culpar toda a Arábia. Antes do Islã, os árabes preferiam ter 100 pequenos cheques a um grande rei. Essa estrutura tanto impedia que eles se unissem quanto mantinha a estabilidade interna, até que surgiu uma ideia capaz de unir a todos. A religião pré-islã, dos ídolos às profecias. Se você acha que antes do Islã os árabes eram apenas pagãos, não é tão simples. O cenário religioso da Arábia lembrava um bazar. Havia crenças para todos os gostos. O mais comum, claro, era o politeísmo. Cada tribo tinha seu deus protetor, muitas vezes na forma de uma estátua. Muitos adoravam estrelas, espíritos ou pedras, reunindo tudo na Caaba, que se tornou o templo mais politeísta do Oriente Médio, abrigando cerca de 360 ídolos, segundo estimativas. Era uma espécie de shopping espiritual. Se quisesse, podia rezar para Alat, para Al-Uzza ou até mesmo para Alá. Sim, ele já existia antes do Islã. Os árabes também acreditavam em djinns, seres sobrenaturais que podiam tanto ajudar quanto arruinar toda a sua vida. Algo entre fadas, demônios e gremlins. Mas havia monoteístas. Judeus viviam no Hijaz, principalmente em Yasrib. Muitos árabes adotavam o judaísmo para viver em cidades judaicas. Havia cristãos vindos de Bizâncio e Etiópia e zoroastristas, influência persa. Eram poucos, mas eram hanifes. Acontece que a Arábia pré-islâmica era um mosaico religioso, onde cada um adorava como podia, mas ainda não havia uma ideia realmente unificadora. Isso só veio com a transição para o Islã. No início do século VII, a Arábia lembrava uma panela superaquecida, tribos dispersas, conflitos eternos, ídolos em cada esquina, religiões como mercadorias no mercado e unidade tão rara quanto água no deserto. Viviam pela honra, buscavam vingança, negociavam globalmente, mas sem objetivo comum. E foi nesse caos que, em Meca, da tribo dos Quraishitas, surgiu um homem que não falava apenas sobre Deus, mas sobre um Deus único, justiça e fraternidade. Seu nome era Muhammad, e com seu chamado à purificação espiritual, começou uma era que mudou para sempre o Oriente Médio e o mundo inteiro. A fé que ele pregava não apenas destruiu os ídolos, mas também uniu tribos dispersas em um só povo, e em poucas décadas os árabes passaram de nômades e comerciantes a criadores de um dos maiores impérios da história, o Califado Árabe. Mas como exatamente o islamismo se tornou o catalisador da expansão árabe, quais foram os primeiros passos dessa nova doutrina e como ela se espalhou, isso já é tema para um outro vídeo. Comentem e inscrevam-se no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!